Bom, pessoal, continuando o meu curso sobre os anos 70, né, que é baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery, eu já falei bastante que os anos 70, os anos da Guerra Fria, né, Estados Unidos, União Soviética, Europa, China, a primeira visita do Nixon à China, etc, etc. E falei da América Latina também, as ditaduras que havia na América do Sul, né? E tudo isso estava, obviamente, inserido na Guerra Fria, né? No Brasil também, nós estávamos no regime militar, que também tem tudo a ver com a questão da Guerra Fria, porque o Brasil sempre foi uma área de influência dos Estados Unidos, né? E principalmente depois da Segunda Guerra, né? Durante a guerra, o Brasil foi aliado dos Estados Unidos, mandou tropas. Isso fez um entendimento muito grande entre as Forças Armadas Brasileiras, Exército, com os Estados Unidos, né? A maioria dos oficiais faziam um curso nos Estados Unidos e tal. Então existe uma ligação muito forte, uma aliança muito forte que já vem desde a época da Segunda Guerra, até bem antes, talvez, né? Desde a época de 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil, ela veio escoltada pela marinha inglesa, né? De uma certa forma, Portugal era ligada à Inglaterra e o Brasil continuou ligado à Inglaterra e os Estados Unidos sucedeu à Inglaterra, né? Então o Brasil sempre foi ligado aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos consideravam a América Latina como uma espécie de quintal, né? Quer dizer, o backyard, né? E com a Revolução Cubana, né, em 59, 60, que implantou um regime socialista, comunista na ilha de Cuba, né, que é do lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos ficaram muito preocupados com a expansão do comunismo na América Latina, né, principalmente nos países como Brasil, Argentina, Chile e tal. Então, era uma forma de evitar, os militares eram anticomunistas, né? Existe uma filosofia anticomunista, porque, inclusive no Brasil, em função daquela tentativa de golpe que o Partido Comunista fez em 1935, né? Quando Prestes, junto com alguns agentes soviéticos e tal, tentou um golpe de Estado em 1935, né? Isso deixou uma marca muito forte no exército brasileiro, né? E aí, em 64, houve, todo mundo sabe, o golpe de Estado, né? Os militares tomaram o poder. O primeiro presidente militar foi o Castelo Branco. Depois, o Castelo cedeu o lugar para o Costa e Silva, né? Em 69, o Costa e Silva teve um derrame cerebral, que foi divulgado que ele teve um derrame cerebral, foi substituído por uma junta militar, que era os ministros do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, que entregou o poder para o Médici. O Médici assumiu em finais de 69, né? E aí, o Médici foi o primeiro presidente, quer dizer, o primeiro presidente que assumiu e teve um mandato inteiro, né? Os 4 anos de mandato. E ele teve, vamos dizer assim, uma felicidade de estar num ambiente de alto crescimento econômico. Foi antes da crise do petróleo, né? Então o Médici governou os 4 anos, ele tinha o ato 5, que ele falava que ele tinha o ato 5, ele podia tudo com o ato 5. Eles fizeram uma reorganização da repressão, né? Porque depois na área de 67, 68, 69, começou a haver uma série de atentados promovidos pelas forças, vamos dizer, de ultra-esquerda, né? Organizações de ultra-esquerda, né? Que começaram a fazer assaltos, sequestros de diplomatas, atentados à bomba e tal. E, de uma certa maneira, o regime militar foi pego meio de surpresa por essa atividade da ultra-esquerda no Brasil, né? Mas eles começaram a se reorganizar a repressão, né? Até que eles conseguiram montar esse esquema de repressão chamado os DOI-CODES, né? Na época do Médici, que aí começou a haver uma repressão e eles começaram a destruir essas organizações de ultra-esquerda que estavam muito ativas no Brasil, né? Fizeram vários sequestros em 68, 69, sequestros de diplomatas,
assaltos a bancos, então a partir de 1970 e tal, 71, 72, a repressão se reorganizou e conseguiu destruir essas organizações, né? E o Médici, ele navegou, vamos dizer, numa época que teve a Copa do Mundo de 70, né? Que também eu falo no meu livro, Pelé, Kissinger e Goberi, né? Pelé. Então, a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 70 acabou sendo uma propaganda positiva para o Médici, né? Então, o Médici foi um presidente que tinha uma imagem popular, assim, simpática. Ele nunca chegou a nem fechar o Congresso, nem caçar mandato de deputado e tal. Por quê? Porque ele teve uma época de crescimento econômico e baixa inflação, né? O Delfim Neto era o ministro da Fazenda e tal. E isso só ia mudar, né? Vou falar no próximo vídeo, né? A partir de 73, que teve o primeiro choque do petróleo, que aí o petróleo subiu. Mas já estava no final do mandato do Médici, né? E aí assumiria o próximo presidente, que seria o Geisel. Mas aí eu já vou estar no próximo vídeo, eu vou falar do governo Geisel. Então o governo Médici, para resumir, foi um governo de alto crescimento econômico, relativamente baixa inflação e muita repressão. Quer dizer, os militares conseguiram se reorganizar para reprimir aquelas organizações de ultra-esquerda que estavam fazendo sequestro, estavam fazendo sequestros, assaltos a bancos, etc., sequestros de aviões. Então, em 70, inclusive, houve uma eleição para somente para deputados, né? Deputados, e o deputado, na época, Alberto Goldman, que era um comunista que estava dentro do antigo MDB, foi eleito deputado estadual em São Paulo em 1970. Né? Isso foi dentro de naquele tempo havia dois partidos apenas, Arena e MDB. Né? Então, resumindo, o governo Médici foi um governo que teve uma certa estabilidade, apesar da repressão. Né? Por quê? Porque havia crescimento econômico, várias obras de grande porte, como Itaipu, como a Ponte Rio-Niterói, como o metrô de São Paulo, como o Minhocão aqui em São Paulo, foi construído pelo prefeito, que era o Paulo Maluf na época. Então, havia emprego, havia um arroxo salarial, porque não havia aumentos salariais, e havia muito emprego e havia inflação relativamente baixa, porque o petróleo ainda não tinha dado o choque, o primeiro choque do petróleo, que foi em 73. Então esse foi mais ou menos o governo Médici, que foi o primeiro governo militar nos anos 70. Nos anos 70 teve 3 governos militares, né? Médici, Geisel e Figueiredo. Então esse vídeo é para falar sobre o primeiro governo militar dos anos 70, que foi o general Médici.